Vamos, portanto, aí à resolução do exercício de número 4. A função demanda para um certo produto é dado por P igual menos 2x ao quadrado mais 9, sendo P o preço unitário em reais e x a quantidade demandada semanalmente. Determina o excedente de consumo se o preço de mercado é estabelecido a R$ 5,00 cada unidade do produto. Tá? Então, aí nós temos a função demanda, que foi dada em menos 2x ao quadrado mais 9. Nós temos que o preço de mercado é estabelecido a R$ 5,00. Tá? E o exercício está pedindo para nós o excedente de consumo. Então, aqui a gente calcula o excedente de consumo pela integral aí de A até B da função demanda, né? Só que essa função demanda menos o preço de mercado. Então, vou chamar aqui o preço de mercado de P0. Tá? Então, a função demanda menos o P0 de x. Então, é esta a expressão que calcula, portanto, o excedente de consumo. Mas nós precisamos ainda determinar quais são essas constantes de integração, A e B. Isso nós vamos obter com o uso aí da resolução da equação de segundo grau, formado pela expressão aqui da demanda, com esse preço já estabelecido de mercado. Na verdade, esta informação aqui de baixo, esse limite inferior aqui, é zero. Nós vamos precisar descobrir apenas o limite superior. Então, vamos nessa. Então, aqui, menos 2x ao quadrado mais 9 deve ser igual a 5. Tá? Por quê? Porque o preço estabelecido de mercado é de 5. Então, essa função demanda vai ser igualada a 5 para conseguir descobrir qual é a quantidade que está relacionada com esse preço de mercado, a quantidade x. Tá? Por isso que é uma equação do segundo grau. Então, isolando o x aqui no caso, né, menos 2x ao quadrado, o 9 passa lá para o outro lado subtraindo, fica menos 4. O menos 2 passa dividindo, portanto, nós temos x ao quadrado igual a 2 positivo. E quando passamos o quadrado para o outro lado, ele passa no formato de mais ou menos raiz quadrada de 2. Sendo que o menos raiz quadrada de 2 não é interessante para nós, né? Nós não vamos utilizar porque é um número negativo e aí daria uma quantidade negativa de produtos. Então, nós vamos utilizar apenas a quantidade positiva, que é o raiz quadrada de 2 positivo. Então, sabemos aí que o limite superior, portanto, é o x. Então, esse limite é o raiz de 2. Tá? Então, aqui agora nós já sabemos o limite superior, sabemos o limite inferior, sabemos a função demanda, que vai vir aqui no lugar do P, sabemos o preço de mercado, que vai vir aqui no lugar do P0, portanto, vamos calcular o excedente de consumo. O excedente de consumo é integral de 0 até raiz de 2, a função demanda, que é menos 2x ao quadrado mais 9, menos o preço de mercado, que é x. Reescrevendo a função aqui desta integral, nós teremos aqui menos 2x ao quadrado, mais 4, né? Mais 4 dx. Portanto, calculando a primitiva, menos 2x ao cubo sobre 3, mais 4x. Vamos ter que substituir no lugar do x o raiz quadrada de 2 e efetuar as contas. Bom, substituindo o x por raiz quadrada de 2 e efetuando as contas, nós vamos chegar num valor aproximado aí, ou melhor, vamos colocar aqui o valor antes. 8/3 de raiz de 2, né, para quem não gosta aí de números decimais. E aqui o resultado aproximado de 3,77. Né? Então, este aí é a correção do exercício de número 4. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.